A paz do Senhor Jesus, uma boa noite a todos, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você vai assistir essa live. Nós estamos aqui hoje na nossa parte 10, do nosso estudo do livro do Apocalipse. Nós começamos na parte 9, na anterior, falar a respeito do arrebatamento da igreja. E hoje nós vamos finalizar essa parte. Falamos no estudo 9 a respeito da trombeta, a trombeta de Deus. Vimos algumas passagens na Bíblia a respeito do arrebatamento. A grande promessa do Senhor Jesus, que Ele iria levar o seu povo para estar com Ele onde Ele está. Tirar a igreja dessa terra. Quando fala igreja, são as pessoas, os salvos, aqueles que receberam a Jesus como seu único Senhor e Salvador. E aqueles que esperam a sua vinda, se santificando, como nós vamos ver aqui nessa parte hoje. E a maior esperança da igreja, a igreja, na verdade, ela tem que viver para esperar o Senhor Jesus. Nós vimos no estudo passado que a igreja vai se encontrar com o Senhor Jesus nos ares, tocada a trombeta de Deus. Ali nós nos encontraremos com o Senhor os vivos, aqueles que estiverem vivos até esse período, E nós vimos também no estudo passado que todos aqueles que morreram em Cristo, eles estão dormindo, aguardando o chamado de Deus, e os mortos vão ressuscitar primeiro, e depois os vivos serão transformados, Então, se você não assistiu a parte 9, assista o anterior, tá? Hoje nós vamos continuar, eu vou ler com vocês uma palavra em 1 Tessalonicenses, lá no capítulo 4, a partir do versículo 13, nós vimos no estudo passado, a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Aí em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do versículo 1, tem um subtítulo que a Bíblia diz assim, a vinda do Senhor é certa e é repentina. Só que do versículo 1 até o versículo 3, eu vou abordar com vocês numa outra passagem, que essa vinda do Senhor aqui é a vinda para juízo, que está do versículo 1 até o versículo 3. O que eu vou ler com vocês agora é 1 Tessalonicenses capítulo 5, lá no versículo 4. A partir do versículo 4, a Bíblia fala sobre a necessidade de vigilância, Deus abençoe a cada um de vocês, tá? Que está falando aqui comigo, está falando aqui conosco, tá? Deus abençoe e permaneça conosco até o fim, em nome de Jesus. Vamos lá, versículo 4 diz assim, Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Igreja, o Senhor Jesus vai arrebatar a igreja. E o dia do Senhor vai ser o início da grande tribulação, que vai vir logo depois. E o apóstolo Paulo, ele diz para a igreja que os irmãos não estão em trevas. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui, trevas, biblicamente representa ignorância, falta de conhecimento. E luz representa conhecimento. A palavra de Deus é uma lâmpada que ilumina a alma. Nós vimos, acho que há dois estudos atrás, em respeito das 10 virgens, que elas pegam as suas lâmpadas, Luz na Bíblia é conhecimento, trevas é ignorância. E Paulo falando para a igreja, vocês não estão em trevas. Quer dizer, vocês estão bem inteirados, vocês têm revelação, vocês têm a palavra, Versículo 5, Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Olha isso. Todo cristão, ele é filho da luz e filho do dia. Filho da luz é filho da iluminação do entendimento. Filho da revelação da palavra, do esclarecimento da palavra. Filhos do dia, Hoje nós andamos em dia, não mais em trevas. Filhos do dia é aguardando a volta do Senhor. O grande dia, da volta do Senhor, onde Ele vai reinar nessa terra aqui por 1000 anos. E a gente vai ver isso mais para frente no nosso estudo. Então Paulo, ele disse para a igreja, vocês não... versículo 5. Portanto, vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Olha isso. Nós não somos da noite, a falta de esperança na salvação,
Filhos da noite é aqueles que não aguardam Jesus, é aqueles que vivem em pecado, como a gente vai ler mais para frente. Filho da noite é isso. É aquele que se entrega às obras das trevas. E como ele diz aqui, nós não somos da noite nem das trevas. Nós não somos da ignorância. A Bíblia ensina em várias passagens que Satanás ele cega o entendimento dos incrédulos. Ele cega o entendimento e ele também coloca uma venda nos olhos das pessoas, espiritualmente falando, para que elas não compreendam a revelação da palavra. A maior luta que há dentro de uma igreja, quando para uma pessoa se converter, é para a mente dela ser liberta. É para a mente da pessoa compreender, é para a mente da pessoa ser iluminada pela palavra. Não é simplesmente dar uma palavra de acordo com a necessidade terrena da pessoa. Ou seja, a pessoa precisa de uma bênção financeira, não é só pregar palavras sobre prosperidade nesse sentido. A pessoa está doente, não é só pregar uma palavra sobre cura. Está com um problema da família, não é só pregar uma palavra sobre a família. A iluminação do entendimento, ela tem que vir a respeito do projeto de Deus, a respeito da obra do Senhor naquela cruz, para que o entendimento da pessoa seja iluminado, para que ela compreenda. Porque há muitas pessoas dentro da igreja que recebem palavra de bênçãos em todas as áreas, mas elas ainda estão em trevas. Elas não têm entendimento da palavra, elas não compreendem a revelação, elas não sabem do plano de Deus. Porque isso às vezes não é anunciado, ou por falta de interesse também da própria pessoa, né? Já que, pelo menos aqui no Brasil, todos podem ter acesso a uma Bíblia, né? Aí continua dizendo, versículo 6, ó. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Olha isso. O Espírito Santo dizendo, não durmamos. Esse dormir não é morrer, como a gente viu no estudo passado, que é esperar em Cristo dormindo, não. Esse dormir é não durmamos. Ou seja, como diz aqui, assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. O contrário de dormir aqui é vigiar. Vigiar e esperar o Senhor, esperar, se santificando, se preparando para o dia da trombeta, para o dia do chamado. E como ele diz aqui, vigiemos e sejamos sóbrios. O contrário de sóbrio, você bem sabe que é embriagado. Esse mundo, existe um vinho nesse mundo que embriaga. Esse vinho, ele tira o entendimento, como tem uma palavra no Antigo Testamento, que fala que a sensualidade, o vinho e o mosto, eles tiram o entendimento. O vinho desse mundo, ele tira o entendimento. Ele faz com que a pessoa não compreenda nada a respeito do projeto de Deus, com que a pessoa fique cega, dentro de casa cega, sem a luz se batendo em todos os lugares. Assim, muitas pessoas dentro da igreja, né? Versículo 7. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Olha isso. Os que dormem, dormem de noite. Não é o dormir que você vai fazer daqui a pouco. Agora é 10 e 11 da noite. Daqui a pouco você vai dormir, mas não é isso. Como Paulo diz aqui, ora os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Esse de noite para dormir, esse de noite para se embriagar, é as trevas. É as forças do inferno que adormecem as pessoas, espiritualmente falando. Faz com que as pessoas se embriaguem com esse mundo, com o pecado, com as vontades da carne. E ali o homem, o ser humano, ele fica embriagado, ele dorme espiritualmente. Como nós vemos no início, né? No versículo 4, ó, mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Aqueles que dormem, aqueles que não vigiam com Cristo, esse dia vai pegar essas pessoas como um ladrão de noite. Como aquela pessoa que, em vez dela estar vigiando a casa dela, ela está dormindo e o ladrão vem e invade. E quando vem a destruição. E assim são muitas pessoas dormindo à noite, né? Sem estar sóbrios verdadeiramente. É o versículo 8. Nós, porém, que somos do dia, que aguardamos o Senhor, que um dia a nossa mente, o nosso entendimento foi iluminado, o Espírito Santo nos levou para alguma igreja e ali o nosso entendimento foi iluminado. E a partir daquele momento, Deus revelou para nós o dia do Senhor. O dia da volta do Senhor, o projeto.
O dia do Senhor a gente vai ver isso ainda, que é a promessa de Deus que Jesus vai reinar aqui nessa terra durante 1000 anos. E nós vamos ver isso aqui. Então, a esperança do crente deveria ser essa, aguardar, como nós lemos no estudo passado, o arrebatamento para se encontrar com Jesus nos ares. E no próximo estudo a gente vai falar a respeito que o próximo passo, depois disso, vai ser o tribunal de Cristo, que é o tribunal da recompensa. A gente vai chegar nesse ponto no próximo. Então, era nós que somos do dia, nós que aguardamos a vinda do Senhor, né? A nossa esperança em Cristo não pode se limitar apenas nessa vida aqui. Versículo ainda 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Olha isso. Vamos ler 3 partes aqui no versículo 8. Ó. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Mais uma vez, a gente não pode se embriagar. Ah, o tempo está passando, eu vou ter muitos anos de vida, eu vou viver uma vida displicente, relaxada. Não. Vigiar é ter uma vida constante de oração, de busca, de derramamento, de envolvimento com a palavra, com as promessas. Não somente orar quando está com dor ou quando está com problema na família. Não, nada disso. Vida de oração, ser sóbrio, é a bem das nossas orações. É das nossas orações esperando Cristo em oração. Um envolvimento de oração, se dispondo, se entregando a Deus, apresentando para Deus em oração as promessas do arrebatamento, as promessas do reino de Deus. Essa tem que ser uma vida sóbria nossa de oração. Né? Versículo 8. Ó. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé. Olha isso. Para a gente aguardar o dia do Senhor, a gente não sabe quanto tempo a gente vai ter na terra ainda de vida. Talvez a gente fique até o arrebatamento vivo, talvez a gente morra antes. Ou seja, ainda que a pessoa tenha 5 anos de vida pela frente, 10, 15, 50, a gente não sabe. Mas a Bíblia diz que a gente tem que se revestir da couraça da fé, para que a gente nunca perca a nossa fé. Revestir da couraça da fé é fortalecer a nossa fé constantemente, alimentar a nossa fé constantemente. Batalhando pela fé, lutando espiritualmente, prevalecendo espiritualmente, combatendo o bom combate, até que o Senhor venha. Ou a pessoa morrendo, que é Jesus vindo para ela, morrendo nessa carne aqui, dormindo, esperando Cristo, ou o arrebatamento acontecendo. A gente tem que se revestir da couraça da fé, que nos protege, né? E do amor, ó, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, ó. A Bíblia diz que a gente tem que se revestir do amor. Esse amor, gente, o fundamental é o amor para com a palavra. Revestir de um amor para com a palavra. Jesus Cristo, amar Jesus é amar a palavra. Jesus é o verbo. Eu tenho que amar, eu tenho que me revestir de amor pela palavra, estar apaixonado pela palavra cada dia mais e mais e mais, me alimentando dela. Sendo ungido por ela, sendo transformado, sendo purificado, sendo edificado, revestido, tudo que a palavra nos faz, né? Saciando a nossa sede, nos lavando, tudo. Esse se revestir do amor aqui é o amor pela palavra. Uma vez que a gente tem um amor profundo pela palavra, amar as pessoas fica fácil. Não é um amor pelos homens, pelo ser humano, pelo próximo, não. O primeiro amor é pela palavra. Eu sendo cheio do amor pela palavra, consequentemente eu vou amar as pessoas, mas é amar no sentido de querer ver elas salvas. É amar as pessoas no sentido de querer que elas tenham o entendimento delas iluminados, que elas conheçam também os tesouros de Cristo, a iluminação, que elas sejam salvas também, né? E esse amor de salvação pelos outros só vem quando a gente se reveste do amor pela palavra. Aí continua dizendo aí no versículo 8. E tomando como capacete a esperança da salvação. Lembra que nós falamos aqui já sobre fé e esperança? Fé é o que a gente precisa para todas as promessas do hoje, do agora, para essa vida. Esperança a gente precisa para as promessas que vão vir depois, para o porvir. O crente, ele tem que ser cheio de esperança, o capacete, como diz aqui, tomando como capacete a esperança da salvação, capacete que protege a nossa mente, a esperança da salvação, para que Satanás não consiga jogar a pessoa contra Deus. Ah, o Senhor está tardando, não vem, não existe inferno, coisa nenhuma, Deus coisa nenhuma, coisa do tipo. Ou a esperança da salvação é um capacete que não deixa com que o crente se contamine, se suje ou se perca, né? Mas mantém ele sempre firme com Cristo. Versículo 9.
Porque Deus não nos destinou para a ira. A ira é o dia do Senhor. E a gente vai falar sobre isso quando a gente começar a grande tribulação, lá no capítulo 6 em diante, em Apocalipse. Dia do Senhor, dia da ira, dia da vingança. A gente vai ver isso mais para frente, né? Tem 19 menções do dia do Senhor no Antigo Testamento, acho que 4 no Novo. A gente vai ver isso mais para frente. Dia do Senhor é dia de ira, dia de grande tribulação, dia de juízo para os ímpios, dia que o Senhor vai entrar em juízo também com Israel, para que Israel seja convertido. A gente vai ver isso mais para frente. Dia do Senhor é o dia da ira, o dia da vingança. Arrebatamento da igreja não é o Senhor Jesus voltando. É o Senhor Deus Pai dando ordem, a trombeta tocando, os anjos vão pegar os salvos e vão levar para se encontrar com Cristo nos ares, como nós lemos no estudo passado, tá? Então está escrito no versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer dormamos, né, quer dormir, quer morrer, né, aqueles que já estão mortos em Cristo estão dormindo, quer dizer, quer vigiamos, quer estejamos vivos aqui, ou quer dormamos, se a gente morrer antes disso acontecer, vivamos em união com Ele. Olha isso, gente. Quer vigiemos, quer dizer, quer andando aqui na carne, aqui humanamente falando, vivos ainda, ou quer dormamos, ou quer que a gente morra, ou chegar a hora que a gente morrer antes da volta de Cristo, nós temos que viver em união com Ele, união com o Espírito da Palavra, da verdade. Aí Paulo diz assim, versículo 11, consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Igreja, o Espírito Santo ele é o Espírito Consolador. A maior consolação que existe não é quando uma pessoa miserável passa a vir empresário ou recebe bênção financeira, isso é muito bom. A maior consolação que existe não é quando um doente é curado, isso também vem de Deus, Deus cura. A maior consolação não é quando a pessoa sozinha casa, não é quando a pessoa está em família, quando a família dela é restaurada. Tudo isso Deus faz, e tudo isso Deus quer fazer. Mas a maior consolação que existe é a pessoa mirar no reino de Deus, é a pessoa desejar estar com Cristo na eternidade, estar com Ele para sempre. Porque nem sempre nessa vida a gente vai ter dinheiro, a gente vai ter saúde, ou tudo vai bem na família, não, gente, nem sempre. Tem deserto nessa vida, tem dificuldade nessa vida. Então a nossa consolação ela não é resumida em bênçãos materiais ou físicas dessa terra. A maior bênção que existe é a eternidade dentro de nós. Então consolar alguém é muito mais do que eu falar, olha, Deus vai te curar, olha, Deus vai te dar uma porta de emprego, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Consolar alguém é falar para a pessoa do reino de Deus, ela receber o reino de Deus dentro dela. O João Batista, que apareceu pregando antes de Jesus, a primeira pregação dele, o ministério dele foi arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. E o Senhor Jesus também, quando ele começou o ministério dele, foi a mesma mensagem, arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. Aí ele curava, orava para reunir as pessoas e também para socorrer os desesperados que chegavam até ele. Ele abençoava as pessoas, curando, libertando. Só que ele apresentava para as pessoas o reino dos céus. Ele chamava as pessoas ao arrependimento, né? Sem arrependimento verdadeiro não tem como entrar no reino de Deus. Então aqui a Bíblia fala nesse trecho sobre a necessidade de vigilância, né? A importância de nós vigiarmos, estarmos sempre ali diante de Deus. Abre lá a sua Bíblia comigo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Vai lá. 2 Coríntios, capítulo 5. Mais para frente, se Deus quiser, eu vou fazer com vocês um estudo sobre batalha espiritual. E eu vou falar com vocês a respeito dos 11 tipos de principados que existem. Um desses principados que existem é o principado egípcio. O que ele faz? O principado egípcio ele nunca fez guerra com o Egito, nunca fez guerra contra Israel.
mas ele agiu escravizando Israel, sobrecarregando, colocando cargas e cargas para que Israel não conseguisse adorar a Deus, né? Mais para frente a gente vai falar sobre isso. E esses 11 principados, cada um age de um jeito diferente. E eles continuam até hoje nas regiões celestes e lutando contra a igreja e escravizando o mundo. E esse principado egípcio, ele age dessa forma, sobrecarregando as pessoas, sobrecarregando. Problema atrás de problema, para que a pessoa vá para uma igreja com a cabeça cheia de problemas. Para que a única coisa que ela queira é uma solução para o problema dela. Então, o principado, ele trabalha dessa forma, ele também trabalha endividando pessoas e endividando igrejas como instituição. Para que uma vez que a igreja fique endividada como instituição, ela vai pregar cada vez menos, vai dar menos importância para o estudo, para o exame da palavra, porque ela tem que falar mais de oferta, tem que sair daquele problema. Então isso é uma coisa terrível, gente. Quando a gente chegar nisso mais para frente, você vai compreender como que o diabo age e como ele tem agido, endividando pessoas, colocando problema, porque as pessoas cheguem sobrecarregadas de problema, não tenham cabeça para mergulhar no estudo da Bíblia, endividando a igreja como instituição, para que o pregador pregue cada vez menos, e fale mais e mais de arrecadação de oferta, de problemas, cegando o entendimento de líderes, de pastores, de padres, para que façam péssimos negócios, para que assim a igreja fique atolada em dívida e fique presa na mão desse principado egípcio, aonde o povo não consiga adorar a Deus, aonde as vigílias não é mais para receber o Espírito Santo, não é mais para passar 1, 2, 3, 4 horas em oração, mas as vigílias são para ficar orando, para alcançar alguma bênção, para alcançar alguma vitória. Gente, a coisa é feia. A coisa é feia. Aí a igreja não mergulha na palavra, não estuda a Bíblia profundamente, só fica pregando palavras. Quando fala de salvação, fala brevemente, mas a salvação ela tem que ser edificada, ela tem que ser construída. É jogar a base forte que é Jesus e tem que haver uma edificação dali para frente, senão a pessoa se converte hoje, daqui um mês, um ano, ela se perde inteiramente, porque ela não foi edificada. Aí fica aquela vida de escravo, se converte e fica a vida inteira só lutando na igreja para resolver problema. Aí chega uma hora que a pessoa cansa, ela morre na fé. Então esses 11 principados, cada um age de uma forma diferente. E esse principado egípcio, ele faz dessa forma, ele joga carga sobre o povo e sobre a igreja, para que a igreja não tenha tempo de examinar as escrituras como deve fazer, né? Aqui em 2 Coríntios, no capítulo 5, tem um subtítulo que diz assim, ausentes do corpo e presentes com o Senhor. O versículo diz assim, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, esse corpo físico aqui, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Olha isso. Paulo dizendo, quando esse nosso tabernáculo terrestre aqui, se a nossa casa terrestre se desfizer, ou se a gente morrer, quando a gente morrer, porque ele estava falando isso porque eles viviam na iminência do arrebatamento. Ele falou, se esse corpo se destruir, né, como ele diz aqui, se desfizer, ou seja, se a gente morrer antes de Cristo vir para levar a sua igreja, nós sabemos que essa casa aqui, ela pode se destruir, mas a gente tem um edifício no céu. A gente vai falar melhor sobre isso quando a gente chegar no milênio, né, a respeito do corpo glorificado, tudo na eternidade, né? Aí, versículo 2. E por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos na nossa habitação celestial. Gente, olha isso. Enquanto a gente está nesse tabernáculo aqui, esse corpo aqui, a gente vai gemer, a gente vai sentir dores, lutas nessa terra, aguardando sermos revestidos da habitação celestial. Olha isso, gente. O espírito, que é o entendimento, o espírito, que é o fôlego de vida, vai voltar para Deus. A alma, que é o que é você, vai sair desse tabernáculo de carne e osso e vai entrar num tabernáculo, numa habitação celestial no céu. Mais para frente a gente vai falar sobre isso aqui. A gente vai usar várias partes só para falar a esse respeito. Da nossa habitação celestial que está preparada para a sua alma. A alma é você. Habitar numa habitação celestial. Agora, versículo 3. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus,
vestidos de vestes de salvação, vestes de glória, cheios do Espírito Santo, santificados, vestidos, capacete da salvação, couraça da justiça, plenos e não nus, quer dizer, nus espiritualmente, sem o Espírito Santo, sem vestes novas de salvação, que a gente vai falar melhor sobre isso quando a gente chegar no estudo do Espírito Santo. Então a gente não pode chegar na igreja e ficar a vida inteira só orando para resolver problemas, a gente tem que se revestir. A vigília não é para ficar orando para empresário, não é para ficar orando por causa da mãe que está chorando por causa do filho, não. Vigília, biblicamente, é para revestimento de glória, de virtude, de dons, de frutos do Espírito Santo. Tem encontro com Deus, tem intimidade com o céu. Para o crente sair da vigília ou da igreja, do culto, tanto faz domingo, né, culto de quarta-feira que a gente busca, é para a gente ser revestido das virtudes espirituais do Senhor, né? Não ficar orando por coisas dessa terra, isso daí tem dia para isso também, né? A gente não pode viver sempre para isso. Versículo 4. Pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, né? Esperando sair dessa carne aqui, desse corpo, né? Gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal, que esse corpo, seja absorvido pela vida. Olha isso. Paulo dizendo para a igreja, olha que o povo sofria nessa época aqui. Perseguição, mortos. Ele falou, a gente geme nesse corpo aqui, não querendo ser despido, mas a gente quer ser revestido para que o mortal, que é esse corpo, seja absorvido pela vida. Ó, eles esperavam, porque o arrebatamento da igreja vai ser carne e osso, que vai desaparecer, vai ser glorificado, transformado e vai se encontrar com Cristo nos ares, já com o corpo glorificado. Então o apóstolo Paulo, ele estava aguardando isso. Ele aguardava que esse mortal aqui, ó, como diz no versículo 4, para que o que é mortal seja absorvido pela vida, seja levado pela vida que é Cristo, levado. E antes de nós chegarmos no céu, o encontro de Cristo nos ares, como a gente viu, gente, isso aqui vai ser maravilhoso. O arrebatamento da igreja, os corpos de carne e osso vai desaparecer e vai ser levado. E antes de chegar nos céus para se encontrar com Cristo, vai haver uma transformação. A carne e osso vai desaparecer e vai ser feito um corpo glorificado, um corpo transformado de glória para se encontrar com Cristo. E Paulo está dizendo isso aqui, ele esperava isso, para que o mortal fosse absorvido pela vida, né? Versículo 5. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito Santo. O penhor, recebermos o Espírito Santo como uma penhora em nós até que a gente fosse resgatado, até que a gente fosse levado. É como uma pessoa, ela leva um relógio na casa de penhor, ela deixa lá o relógio, ela pega um valor lá, aí tem um período, tem um tempo, porque se aquela pessoa não for resgatar o relógio, a pessoa da loja vai e vende o relógio dela. Então aquilo ali está penhorado, ela tem um tempo para poder resgatar aquilo ali. Nós passamos um tempo nessa terra, nós recebemos o penhor do Espírito Santo em nós, até que nós fomos levados para o céu com Deus, né? Versículo 6, ó. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Quer dizer, a gente não está com Cristo hoje fisicamente, como posso dizer, na glória, como Paulo estava explicando para a igreja que é a vontade de Deus nos encontrarmos. Quer dizer, a gente está aqui, a gente está ausente com o Senhor, porque Jesus, a Bíblia diz que ele está lá no terceiro céu. É o Espírito Santo que está conosco aqui, né? Mas a gente deseja estar com ele lá. Olha isso. Versículo 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança. Olha, plena confiança, ó. Preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Olha isso. Olha como que é a igreja primitiva, gente. Eu desafio você a ler o Novo Testamento e você encontrar os apóstolos falando para o povo somente de bênção financeira, familiar ou de cura divina. Eu desafio, isso tem na Bíblia. Mas você vai ver a preocupação dos apóstolos para com a igreja, preparando a igreja para subir.
Eu não sei quanto tempo faz que você está no Evangelho. Eu estou no Evangelho faz 26 anos. Comecei com 15 anos de idade. E com 15, meus irmãos, que saudade que tá daquele tempo. Aquele tempo que tinha aquelas vigílias, aquela busca. Você ficava ali até o dia amanhecer, que você nem via a hora passar. Sabe? Tudo... Só que isso é bíblico, né? Que nos últimos dias o amor ia se esfriar. E quando o amor se esfria, cresce o interesse. Mas era para a igreja estar vigiando, 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 vigiando. Sóbrio, sóbrio é estudando, sobriedade. O que eu mais escuto, por onde a gente passa é isso. Assim, pastor, eu não sabia disso, eu não fazia ideia, o que eu mais escuto é isso. Esses dias, então, que eu comecei o estudo, quanto testemunho eu estou recebendo? Um monte de testemunho eu estou recebendo, um monte. Pessoas falando que, pastor, me dá um medo quando o senhor começa a pregar. Eu falo assim, esse medo é bom porque é um temor. Esse medo é bom que deixa a gente tremendo por dentro, aguardando o Senhor, deixa a gente mais vigilante, mais sóbrio, né? Esse temor é maravilhoso que a palavra tem que produzir em nós. Então o apóstolo Paulo, ele dizia isso, vamos ler de novo o versículo 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Eles queriam ser levados logo, vamos colocar assim. Verso 9. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Olha isso. O apóstolo Paulo se esforçava para ser agradável ao povo, trazendo para o povo a revelação, o querer de Deus de arrebatar, levar. Eles falavam a respeito do reino dos céus para crescer naquele povo, aquele desejo de estar com Deus. Né? Ser agradável com o povo é trazer a maior promessa de todas. É trazer o Espírito Santo para que o povo fosse cheio de revelação, para que eles estivessem cheios de esperança e prazer espiritual. Né? Versículo 10. Porque importa que todos nós... Aí, isso aqui vai ficar ponto dia, né? A gente vai falar sobre o tribunal de Cristo, acho que a partir do próximo já. Mas vamos ler o verso 10 rapidinho. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Isso aqui a gente vai abordar a partir do próximo. O tribunal de Cristo é o tribunal da recompensa, não é tribunal de juízo, tá? Abra a tua Bíblia comigo lá em Romanos, capítulo 13. Romanos, você passa lá capítulo 10, 11, 12, 13. Eu vou ler com vocês a partir do versículo 11. Romanos 13, verso 11. Tem um subtítulo que diz assim, o dia está próximo. Verso 11 diz assim, ó. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono. Olha isso. Digo isso, versículo 11 do começo. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Você lembra que nós falamos aqui, acho que 2 estudos atrás, a respeito da parábola da figueira? Quando virdes a figueira renovando as suas folhas, sabeis que está próximo o verão. Nós falamos ali sobre Israel, que a figueira, que é Israel, voltou a dar fruto no ano de 1918. Falamos ali sobre a geração de 70 anos, que terminou em 2018. Não, desculpa. A figueira voltou a dar fruto no ano de 1948 e uma geração bíblica completou em 2018. Nós explicamos isso, acho que 2 ou 3 estudos atrás. Então Paulo está dizendo a vocês que conhecem o tempo. A gente não sabe o dia nem a hora, mas o tempo a gente conhece. Né? Falamos já sobre isso. Já é hora de vos despertardes do sono. Igreja, existe um sono espiritual. Ó, a pessoa, para ela ficar... Ela assiste um filme 2, 3 horas que não sente nada. Ela se anima para passear, para fazer um monte de coisa. Um monte de coisa. Aí se tiver que ficar acordada até meia-noite, 1 hora, 2 horas, ela fica. Mas começar a ler a Bíblia, vem um sono, vem um peso, vem um pesar. Espiritual, aquilo ali é uma opressão maligna. Tem que despertar do sono. Parar com preguiça, com animosidade para com a palavra, né? Até chegaram a falar para mim, por que você não faz isso tudo mais cedo? Faz 10 horas da noite, o povo tá cansado. Mas eu fiquei cansado, meu. Cansado, se a pessoa tivesse que ficar no hospital, ela ficava. Se morrer alguém, ela passa a noite no velório. Faz um monte de coisa. Se ela estiver dormindo, aí alguém chama,
a pessoa sai dali correndo ali e faz o que tiver que fazer. Cansado, meu irmão, tem que se dedicar, tem que se despertar do sono, né? Tem que ter ânimo para com a palavra. Ó, verso 11. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Gente, a nossa salvação ela está hoje mais perto do que quando no princípio nós cremos. Ela está perto de nós cada dia que passa. Nós estamos mais perto desse dia que só o Senhor sabe, né? Versículo 12, ó. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Quer dizer, a noite já foi, a noite é a escuridão, as trevas, a ignorância a respeito das coisas de Deus. Já foi a noite, vem chegando o dia. O dia chegou para nós, a revelação das coisas maravilhosas chegou para nós, como você vê em toda a Bíblia no Novo Testamento. O Senhor Jesus trouxe, os apóstolos escreveram, inspirados por Deus, o dia chegou. Olha isso, nós temos o dia que chegou para nós, todas as promessas aqui. Agora imagina nós ficarmos ainda na noite dentro da igreja. O que é ficarmos na noite dentro da igreja? É só vivermos de promessas para essa terra aqui, ó. Isso é viver na noite. É viver aqui, viver nessa terra, ficar indo para a igreja só para resolver problema. Passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, a pessoa problema. Isso é viver na noite. A noite já passou. A noite já passou, vem chegando o dia. O dia representa alegria, representa prazer, representa desejo de estar com Deus. Não ficar indo para a igreja a vida inteira com agonia, com dor, com choro, né? Versículo 11, ó. Verso 12. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Quando a gente chegar no estudo de batalha espiritual, a gente vai falar sobre isso. A gente tem que deixar as obras das trevas e nos revestir das armas da luz. Existem armas espirituais que são armas da luz aqui, ó, que eu não vou abordar isso com você. Mas a palavra de Deus, a oração, o jejum, entre outras tantas, né? A gente tem que se revestir das armas da luz. A fé é uma arma, a esperança é uma arma, né? A esperança, o capacete da esperança, a couraça da festa, revestindo das armas da luz, porque há uma guerra espiritual pela minha alma, pela sua alma, existe uma guerra pela sua mente, ó. Existe uma batalha terrível no mundo espiritual pela nossa atenção. O reino de Deus e o império das trevas lutam pela nossa atenção, quer a nossa atenção. O diabo quer atrair a sua atenção, o reino de Deus quer atrair a nossa atenção, né? A gente tem que se revestir das armas da luz. Versículo 13. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias, né? Todo tipo de sujeira, contaminação e dissoluções. Dissolução é tudo aquilo que perde, é tudo aquilo que joga tudo fora, né? Tudo aquilo que perde a pureza, a fé, toda a paz, tudo aquilo que leva embora, tudo que é bom, né? Não em dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Igreja, olha isso. Depois, ó, eu dou um conselho para você, compra uma chave bíblica. Joga lá no Google a chave bíblica, eu já expliquei isso aqui. Chave bíblica é onde tem palavras-chave, que ali tá todos os versículos que falam sobre ela na Bíblia. Exemplo, você pega uma chave bíblica, aí você pega lá a palavra revestir. Aí vai estar um monte de versículo lá, falando tudo que fala sobre revestir, estuda sobre revestimento. A Bíblia fala aqui que a gente tem que se revestir do Senhor Jesus Cristo, gente. Se revestir dele. Tudo dele. Não é somente crer em Jesus, mas a gente tem que se revestir dele, revestidos dele. De toda a sua armadura, das suas vestiduras espirituais, tudo, o entendimento, tudo. Versículo 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências, às suas vontades. Nada disponhais para a carne no que diz respeito ao pecado. E isso, ó, a primeira coisa e a principal é a nossa mente. Mente é espírito.
A nossa mente, ela tem que estar disposta para as coisas do Espírito, não para as coisas da carne. Se a gente não dispõe a nossa mente para o Espírito, Satanás, ele sobrecarrega a nossa mente. Aí você vai ficar o dia inteiro, a vida inteira, lembrando do problema de um, problema de outro, que o fulano tá doente, outro tá drogado, outro tá não sei o quê, você precisa disso, disso, daquilo, outro. Aí a mente fica totalmente cheia, sobrecarregada em trevas. Aí a pessoa não tem cabeça para a palavra, não tem entendimento. Há pessoas que estão há tantos anos na igreja, mas não têm compreensão de absolutamente nada. Absolutamente nada. Né? Não tem revelação, não tem entendimento, a palavra não permanece, porque o que permanece ali é uma fortaleza espiritual. E não era para estar ali, né? Ou já era para ter sido quebrada, né? Desfeita aquela fortaleza. Ó, 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Lá no versículo 14. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Diz assim, ó. Deus ressuscitou o Senhor Jesus, e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Se você ler o contexto aqui, está falando sobre a sensualidade, pecado sexual, né? Todo tipo de condenação desse tipo. Aí que eu não vou ler o contexto com você, mas você pode ler. Mas Paulo faz essa declaração: Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Olha isso. Mais uma vez o apóstolo Paulo falando sobre a ressurreição. Sobre a ressurreição, o Senhor nos ressuscitará. E, gente, lembrando que a igreja aqui, eles eram mortos, eles eram perseguidos. Eles viveram um tempo terrível aqui. Então a igreja ela era perseguida terrivelmente. E eles se apegavam ainda mais a Deus, a salvação. A perseguição, gente, ela é necessária, principalmente quando o povo de Deus está disperso. Hoje a gente não é perseguido não, gente. Não tem perseguição no Brasil não tem ninguém matando a gente não. Tem ninguém botando fogo na gente, serrando a gente pelo meio, como fazer com esse povo aqui. Tem ninguém fazendo isso não. Então, como a gente não tem isso, então a igreja ela se perde. A igreja ela deixa de ser vigilante. Aí a igreja deixa a salvação, o reino dos céus, as coisas do reino para lá, e fica buscando as bênçãos só para ter uma vida mais confortável aqui nessa terra, né? Então a gente não pode esperar vir uma perseguição para a gente despertar. A gente tem que ser como uma virgem prudente. Tá tudo bem? O Senhor tá demorando de vir, entre aspas. Tá tudo bem? Mas eu vou continuar enchendo as minhas vasilhas de azeite, né? Como nós falamos aqui antes, né? Abra aí, acho que é 1 Coríntios capítulo 10. Capítulo 10. Lá no versículo 11, né? Versículo 11, né? Se você ler no capítulo 10, acima do versículo 1, tem um subtítulo que fala exemplos da história de Israel, né? Aí fala tudo que aconteceu com ele, que eles sofreram, desobediência, um monte de coisa. Aí eu quero ler com você o versículo 11, diz assim, ó. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Olha isso. O apóstolo Paulo declarando, que eu não vou ler o contexto todo com você aqui, citando uns exemplos da história de Israel, quando eles se afastaram de Deus, quando eles pecaram. Se você ler todo aqui, né, o versículo 10 anterior, até o versículo 1. Só que quero me pegar com você no finalzinho aqui, ó, versículo 11. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Nós outros. O apóstolo Paulo aguardava a volta de Jesus ali, mas nós sabemos que não foi no tempo dele. Os fins dos séculos têm chegado. A era da igreja ela vai terminar aqui nessa terra. E o que vai vir depois vai ser o juízo de Deus, né? Ainda, abre lá Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Lá comigo. Passa Efésios, Filipenses capítulo 3, lá no versículo 20 e 21, verso 20 diz assim, ó. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha isso.
Se você ler o contexto, aliás, vamos ler o contexto, porque vale a pena ler, por causa do que eu falei aqui das bênçãos terrenas somente, né? Ó, vamos ler o versículo 17, ó. Diz assim: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Igreja, olha isso. O apóstolo Paulo escrevia para a igreja várias vezes, ele escrevia até chorando, que havia muitos ali no meio deles que eram inimigos da cruz de Cristo. Cruz significa disciplina, disciplina. As pessoas associam cruz a sofrimento, mas tem uma certa razão, porque disciplina traz um sofrimento, eu tenho que matar minha carne, minha natureza. E haviam muitas pessoas ali dentro da igreja que eram inimigos da cruz de Cristo, inimigos da disciplina de Cristo. Só queriam os benefícios, só queriam bênção, só queriam receber coisas nessa terra. Mas eles eram inimigos da cruz. Eles não queriam compromisso, eles não queriam disciplina, eles queriam viver de qualquer jeito. Ah, afinal de contas, Deus sabe do meu coração. Ah, não fala nada porque só Deus pode me julgar, esse tipo de coisa, né? Pessoas que querem ficar confortável no pecado e que querem receber as bênçãos, né? Versículo 19. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Gente, o Espírito Santo não está falando do povo do mundão, não, gente. Era do povo de dentro da igreja aqui. O povo de dentro da igreja que era inimigo da cruz de Cristo. Passou-se 2000 anos e a coisa não mudou, não. Está da mesma forma. Dentro da igreja tem pessoas que são inimigas da cruz, inimigas da disciplina. Gasta tempo com um monte de coisa, mas não tem disciplina com a palavra. Ai, não fala não, que eu não quero ver essas pregação, que não sei o quê. Mas quando é pregação de profecia, ó, Deus está te dando, Deus está fazendo tal coisa, aí a pessoa quer receber tudo. Inimigo da cruz, inimigo da disciplina, inimigo do jejum, do sacrifício, da oração. Só quer palavra que agrade o ego. Só quer alguém que faça uma pregação rápida, mas não quer se dedicar, não quer se aplicar, né? Porque o Deus dessas pessoas é o ventre. Porque, como está escrito aqui, é Filipenses 3, tá? Filipenses 3, versículo 19. Visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Só quer saber de coisa terrena. Casar. E a hora pelo fulano, beltrano, filho, não sei o que, isso, aquilo, outro, dinheiro, um monte de coisa. Mas as coisas espirituais não se preocupa. Só vai para Deus porque é por aquilo que ele tem para dar, não por aquilo que ele é, né? Versículo 20. Aí ele fala, ó, pois a nossa pátria está nos céus. Quer dizer, nós aspiramos subir aos céus, a nossa pátria é lá em cima. É bom ter uma vida aqui boa aqui embaixo, é lógico. Deus fez promessas para nós. Deus fez promessas para nós, prometendo para nós cura, prosperidade, família. É lógico que ele fez. É lógico que sim. A igreja tem que orar por essas coisas também. Mas a igreja não pode viver em função disso, né? Aí ele diz, ó, onde também aguardamos o Salvador Jesus Cristo, versículo 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, que é esse daqui, igreja, ó, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Igreja, isso aqui é muito forte. Transformará o nosso corpo de humilhação, igreja. Eu vou pregar isso mais para frente. O corpo que você tem aí é uma semente que você tem que plantar na terra para você colher. A Bíblia tem uma passagem que fala que você planta essa semente corruptível aqui na terra, que é o Evangelho, e a gente vai colher uma semente, um corpo glorificado, uma semente incorruptível. Joga no Google que você vai encontrar essa passagem. Esse corpo nosso aqui é corpo de humilhação. Eu não tenho que querer estar honrando o meu corpo, não. Eu não tenho que querer estar glorificando o meu corpo, não. Esse corpo aqui é um corpo de humilhação. Para eu me humilhar para quem? Para Deus. É bom comer, é bom encher a barriga, é bom, mas melhor ainda é humilhar a carne no jejum, arrancar do corpo aquilo que ele gosta, tirar da carne um corpo de humilhação. Recentemente, agora nós fizemos um jejum de 52 dias, sem açúcar nenhum, sem doce nenhum, tirar do corpo que ele gosta, corpo de humilhação. Aí nós jejuamos e oramos com a igreja, né? Aí eu falei isso pro povo, você tem que jejuar, mas você tem que tirar de você o que você gosta.
Aí eu dou o exemplo, né? Porque a maioria das pessoas não vive sem café, né? Ah, eu não vivo sem café. Tiro o café, mas vou sentir. É esse o jejum que é humilhação mesmo. Tem que sentir. Tem que sentir. Esse corpo aqui é um corpo de humilhação, gente. Se você compreender isso, você humilhar o teu corpo para Deus, o teu corpo em oração, em vez da mente ficar só assistindo coisa que gosta, vai se alimentar da palavra, vai se afadigar na palavra. Aí sabe o que Deus faz? Aí Deus honra você. Aí você vai ver a saúde que Ele vai te dar. Você vai ver os prazeres que Ele vai te dar. Agora, se eu não humilho o meu corpo, aí o meu Deus vai ser o meu ventre. Aí eu só vou me preocupar com as coisas terrenas. Aí eu vou vir como um mendigo espiritual. Existem pessoas que elas são mendigas. Por quê? Porque elas não trabalham, elas não se empenham pelo reino, então elas vão mendigar as coisas que Deus quer dar para elas de graça. Esse nosso corpo é um corpo de humilhação, ó. Versículo 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Olha isso. Para ser igual ao corpo da sua glória. Meu Deus do céu. Olha isso, esse corpo de humilhação. O corpo do Senhor Jesus, quando ele andou aqui na terra, era um corpo do quê? De humilhação. Humilhação, 40 dias no deserto. Depois, tudo que ele sofreu, Calvário, tudo que ele sofreu. A Bíblia diz lá em Isaías, não sei se é o capítulo 50, se não estou enganado, a Bíblia diz que os homens, acho que é o 53, a Bíblia diz assim, o Senhor Jesus está falando na boca de Isaías, ele fala assim, ofereci o rosto àqueles que me arrancavam os cabelos. Os homens, na crucificação, eles arrancaram a barba de Jesus com as mãos. Arrancava a barba com as mãos. Tamanha era a violência. Enfiaram uma coroa de espinhos nele, com espinhos gigantes. Tiveram que embater para poder encravar e tudo mais. Não ficou pele, não ficou carne nenhuma no peito, nem nas costas de Jesus. O chicote que ele foi chicoteado era de 6 pontas. 6. 2 era a ponta de osso para bater e doer. 2 era a ponta de lâmina para bater e cortar. E 2 era a ponta de gancho. Para bater, quando batia, entrava, quando saía, arrancava a carne. Arrancaram toda a carne dele das costas dele, depois quando não tinha mais, viraram ele e começaram a bater ainda com aquele chicote de 6 pontas. 2 para doer, 2 com chapinha de lâmina para cortar tudo e 2 com gancho para bater, entrava e arrancava tudo. Corpo de humilhação. Agora olha o corpo que Jesus Cristo tem hoje, hein? Corpo ressurreto. Corpo que ele tem hoje, que ninguém nunca mais vai poder tocar no corpo dele para nenhum mal. E a Bíblia diz isso aqui, ó. E olha que Jesus nem pede para nós que a gente sofra. A gente é tão privilegiado no Brasil hoje que a gente não morre por causa do evangelho, não tem ninguém matando a gente, não tem ninguém botando fogo na gente. A humilhação que a gente faz para Deus hoje é tão pequena, mas é tão pequena. E às vezes a pessoa nem para humilhar o corpo dela ela não presta, ela não faz isso. Porque ela só quer ser honrada. Ela só quer, não, eu tenho que ser curado. Eu tenho que prosperar, eu tenho que não sei o que. Quer dizer, a pessoa só quer receber a bênção, ela não entendeu que ela tem que humilhar o corpo dela. Aí ela fica buscando alguém que é ungido, alguém que humilhe o corpo para poder ter unção, entendeu? Então tudo isso faz parte, gente. Quanto mais você humilhar o seu corpo, mais Deus vai te abençoar. Mais Ele vai te dar saúde, mais Ele vai te fazer abençoado nessa terra aqui. Agora não humilha o teu corpo não para você ver, aí você vai ficar igual um mendigo aí, né? Correndo atrás de um monte de coisa que era para você receber em abundância nessa terra, né? Aí, versículo 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Olha que maravilha. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Permanecei deste modo aqui, ó, amigo da cruz, não inimigo da cruz, amigo da disciplina, amigo da humilhação, humilhar o teu corpo, humilhar a tua vida, aguardando a promessa que ele vem, aguardando a promessa do Senhor. Isso aqui é muito profundo, gente, e só isso daqui já dá um estudo tremendo já, ó. Tô terminando. 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6. Vai lá. 1 Timóteo capítulo 6. Vai lá comigo. Opa, passei. 1 Timóteo capítulo 6, lá no versículo 14.
Ah, tá. Não, vamos ler o versículo 13. 1 Timóteo 6, 13 e 14. Diz assim, ó. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Verso 14. Que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Igreja, olha isso. O apóstolo Paulo declarando isso para Timóteo, para a igreja. Guardes o mandato imaculado. Quer dizer, nada pode macular a promessa, nada pode impedir o Senhor de vir. O mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos daquela época, eles já viviam esperando a manifestação de Jesus. Eles já vinham esperando que o Senhor voltasse, porque ele prometeu que ele voltaria. Jesus vai reinar aqui nessa terra que durante 1000 anos ainda, tá? O milênio, tá lá em Apocalipse isso, em toda a palavra. Nós vamos chegar nisso mais para frente. Então eles aguardavam a manifestação do Senhor, a volta de Jesus. Mais uma vez, arrebatamento da igreja não é a volta de Jesus. A volta de Jesus é depois de 7 anos. A igreja vai ser arrebatada, tribunal de Cristo, nos ares, recompensa, bodas do Cordeiro. Enquanto isso, a terra, 7 anos de grande tribulação. E depois dos 7 anos, Satanás vai ser preso, junto com a besta, o anticristo. Aí o Senhor Jesus vai reinar aqui nessa terra durante 1000 anos. E eu acredito que a gente vai precisar aqui, acho que de uns 4 estudos de 1 hora, só pra gente falar sobre o milênio, tá? Eu acredito que vai ser umas 4 partes, 4 ou 5, só pra gente falar sobre o milênio, pra você ter ideia de tanta coisa que tem na Bíblia a respeito disso. A volta do Senhor Jesus, como eles estavam aguardando aqui, a manifestação do Senhor. Acho que vamos ler o último versículo de hoje. Tito, capítulo 2. Tito tá encostado de Hebreus aí, né? Tito, capítulo 2. Vamos ler o versículo 11. Tito, capítulo 2, verso 11, a gente termina. Diz assim, ó. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, olha isso, gente, a gente tem que ser educado. A palavra de Deus, ela serve para nos educar na justiça. Educado. Não é apenas ficar vivendo de versículo isolado na Bíblia, não, gente. A gente precisa de educação na Bíblia. Educado é entender todo o proceder de Deus, todo o projeto de Deus, né? Educando-nos para que, renegadas a impiedade. Impiedade é não respeitar a Deus coisa nenhuma, é só querer o seu próprio ventre. Ah, não quero saber dessas coisas não, mas eu quero receber de Deus tal coisa. Eu tenho que renegar a impiedade, né? Renegando a impiedade e as paixões mundanas. Vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Olha isso. A gente tem que viver no presente século de maneira sensata, iluminado o entendimento, não como menino, mas sensato, justa, da justiça do reino de Deus de uma maneira justa, como agrada a Deus, e piedosamente. O que é piedade bíblica? Piedade é prática da palavra. Vida piedosa é vida de prática da palavra, educado em toda a justiça do reino. Versículo 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. O Espírito Santo usou aqui o homem de Deus para escrever essa carta. A carta do apóstolo Paulo, se eu não me engano, né, que foi escrita para Tito. Falando, olha, vive de uma maneira educando-nos na justiça, conheça todo o mistério de Cristo, conheça Cristo plenamente. E viva tudo isso aguardando a manifestação da glória do grande Deus, o Salvador Jesus Cristo. Quer dizer, a igreja, desde aquela época, ela já estava aguardando a volta de Jesus, já estava aguardando, só que eles estão dormindo hoje. Eles morreram, já passou 2000 anos. Eles estão dormindo, só que quando Jesus voltar, quando a trombeta tocar, eles vão ressuscitar primeiro, e os vivos, como a gente viu no estudo passado, vai se encontrar com Cristo nos ares. Os vivos, né, serão arrebatados, serão levados, mas eles já aguardavam já. Versículo 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos
de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Olha isso. O Senhor Jesus, ele vai levar para ele tem para ele um povo zeloso, exclusivo dele. Versículo 15, o último de hoje. Dize essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Olha isso. Olha o zelo dos apóstolos para que a igreja não se perdesse. Olha o zelo. Os apóstolos morreram, o último apóstolo, o apóstolo João vivo, foi levado aos céus. Depois disso, ficaram ainda pastores fiéis na igreja. 300 anos depois da morte dos apóstolos, a igreja se corrompeu, entrou o babilonismo na igreja, e desde a época dos apóstolos eles já lutavam contra isso, e virou uma bagunça terrível, que eu não vou entrar nos pormenores disso. Aí, milhares de anos depois, começou um avivamento. Existe um livro que eu aconselho você a comprar, chama Heróis da Fé. Fala sobre uma mini biografia de 20 avivalistas que começaram a trazer o avivamento na Terra de novo, desde o ano de 1400 e pouco, 1500 e pouco, 1600 e pouco. E foi ali, acho que por volta de 1500 e pouco para frente, que o evangelho começou a ser avivado, e nós estamos aqui no ano de 2025. Então, igreja, conheça a história da igreja, seja educado na palavra, não fique vivendo de versículo isolado. Não fique querendo um versículo da Bíblia só para te dar alguma promessa de Deus, alguma bênção aqui nessa terra. Não viva só disso, não. Existe um reino imenso, infinito, que tem que estar dentro de você. Você tem que estar cheio de esperança, aguardando o Senhor. Porque nem sempre a gente vai ter tudo que a gente quer nessa vida, não, tá? Nem sempre a gente vai ter. Então, gente, se apega com Deus, ó. Próximo estudo vai ser na quarta-feira, hoje é segunda, vai ser na quarta, tá? E ali a gente vai falar sobre o tribunal de Cristo, tá? Então é isso, ó. Começamos sobre o princípio das dores. Depois nós fomos para o arrebatamento, que a gente termina hoje. Depois o próximo passo, tribunal de Cristo, que vai ser a partir da quarta-feira. A gente fala sobre o tribunal de Cristo, o tribunal da recompensa. Ali acho que eu vou precisar também de uns 2 ou 3 dias, porque eu vou falar das 5 coroas que o Senhor tem, que a gente deveria estar buscando aqui nessa terra para a gente poder receber no tribunal dele. Tá? Quando ele vier para arrebatar a igreja, o tribunal da recompensa do Senhor, que é algo maravilhoso, que você tem que entender isso, tá? Você vai ver só que bênção que é, tá? Então, até quarta-feira, em nome de Jesus, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês, né? O pastor Davi, que está aqui conosco também, dona Anaildes, dona Alzira, dona Verina, dona Alice, dona Lisete, e vários de vocês, a Dona Glória também esteve aqui conosco, tá? Um abraço a todos vocês, gente. Guarda essa palavra, procura assistir esse vídeo que eu novamente examinar a Bíblia, tá? Em o nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe cada um de vocês, tenha uma boa noite em nome de Jesus, e até o próximo aqui sempre às 10 horas da noite, tá? Deus abençoe em nome de Jesus.